do jogo a jogo, de pensar uma partida depois da outra. Como é que muda de novo essa cabeça para um outro estilo de jogo? Te pergunto isso porque no final de semana volta a ter um 9, e aí a gente volta a ver o Corinthians jogando daquela forma, né? Procurando pivô, quebrando umas bolas que sem o centroavante não estava fazendo, não estava forçando tanto uma jogada aérea. E agora volta para um 4-2-4, com 2 meias dentro da área, evitando um pouquinho o cruzamento. Dá um nó ou é tranquilo? Dá para olhar para quem está ali e lembrar numa boa como é que faz? Dá para levar tranquilo. Acho que a gente sempre vê a característica dos jogadores que a gente vai jogar, a gente sabe das diferenças de características que tem no nosso elenco. Com o Roger, como você falou, é um jogador mais centralizado, mais de pivô. Com o Jadson e o Rodriguinho são mais móveis, mais meias, articuladores. A nossa velocidade fica pelos lados, então são características diferentes, mas na hora do jogo a gente vai se adaptando, até porque a gente não sabe quando o Fábio vai usar uma característica ou a outra, e a gente tem que estar apto, né? Ele sempre passa o melhor para a gente naquele jogo, e a gente tem que estudar também a característica dos nossos companheiros, né? Além do adversário, os nossos companheiros estão jogando, mas para a gente é bem tranquilo. Como é que funciona nessa maratona de jogos? Todo mundo reclamando de desgaste, né? Falando realmente de muitas partidas. Vocês agora tiveram uma sequência em casa, ainda estão tendo essa sequência em casa, mas o setor de vocês, principalmente você e o Gabriel, foi o que mais sofreu, né, com as lesões. Porque vocês têm o Paulo Roberto ali, que é uma opção, talvez dê para improvisar alguém, mas os zagueiros têm outras opções, os laterais têm outras opções e outras posições também têm outros jogadores. Existe alguma orientação especial do Carille para você e para o Gabriel? Às vezes, dependendo do jogo, dependendo do momento da partida, dar uma segurada um pouco maior, porque a posição de volante ali onde está mais escasso no momento, né? Claro, né? Como você falou, a gente fica muito chateado pela perca dos jogadores, principalmente numa maratona dessas, né, cara? Acho que quando a gente tem tempo de recuperação é melhor, mas quando não tem, uma rodagem de elenco é sempre muito importante, como ele fez no jogo passado, né? Na nossa função, como você falou, só tem o Paulo Roberto ali hoje e eu e o Gabriel. Então, a gente tenta... Não pode se dosar, não tem como se dosar, né? Mas a gente tenta, dependendo do jogo, se tiver uma vitória, a gente não está tendo isso nos últimos 4 jogos, mas se tiver uma vitória, a gente tenta rodar mais a bola, ficar mais com a bola, mas infelizmente não está acontecendo isso. Não tem como a gente se poupar, a gente tem que ir no nosso limite mesmo. É claro que a gente tem um feeling de quando não tá dando mais, a gente tem substituições, mas nos jogos a gente não tá tendo esse privilégio e tem que lidar com isso. A gente tem que ir para cima, tem que dar a vida, porque a camisa do Corinthians sugere isso, então a gente tem que fazer o máximo. Tem uma frase no futebol lá que diz que o futebol é dinâmico, né? As coisas acontecem muito rápido e tal. Se a gente ir para o primeiro jogo contra o Vitória, empatar com o Vitória fora de casa nunca foi um mau resultado, é um bom resultado. Mas aí vem essa sequência sem vitórias, que você acabou de citar, e tem um clássico domingo, né? Como é que fica a cabeça nessa hora? É melhor para ficar mais concentrado ainda? Cara, é difícil, né? O futebol é muito constante. Acho que a gente estava, se eu não me engano, 5 jogos sem perder. Perdemos um, já ficamos 3 sem vencer. E aí já aconteceu o 4º no último jogo. Enfim, o futebol é dinâmico, como você falou. A gente tem que estar ligado jogo após jogo. E o jogo do Vitória é de extrema importância, porque a Copa do Brasil é um campeonato muito importante que a gente deseja. Então a gente pretende seguir, sem pensar no Palmeiras ainda, a gente tem que passar pelo Vitória para retomar nossa confiança, nosso estilo de jogo normal, e aí sim a gente pensa no Palmeiras depois. E nessa chave aí que tem que mudar na cabeça, do mata-mata para o ponto corrido, que é outra situação, o que não pode faltar nesse jogo de quinta-feira? Cara, tudo que a gente entrou nos outros jogos faltando, né? Acho que um pouquinho de desatenção, um pouquinho de um certo relaxamento. Não sei por que aconteceu isso, mas aconteceu, a gente sabe, a gente se cobra bastante. São coisas são pequenos detalhes que a nossa equipe não está habituada a acontecer desde o ano passado, e nesses jogos aconteceu, infelizmente. Tomar gol cedo, essas coisas tudo atrapalha para um procedimento, um trabalho que o Fábio planeja, né, para o jogo, e a gente não consegue executar, principalmente no começo do jogo. Tudo bem, Marco? Falar um pouco dessa parte curiosa. A gente está vendo vocês treinar de longe. Qual é a importância dessa privacidade, ficar um pouco distante de câmeras, de microfones, essa coisa toda? Acho que, principalmente, nessas fases ruins, é sempre importante a gente estar fechado, né? Principalmente o grupo. Acho que aí vem questionamentos, vem críticas, vem todas essas coisas, e a gente não pode deixar se levar por isso.
a nossa equipe sempre se mostrou muito forte dentro do campo e bem unida, então isso que não pode se perder, porque acaba entrando algumas coisas e aí acaba deixando o grupo enfraquecido, né? A gente sabe que acontece isso e a gente tenta sempre se manter muito unido, independente das situações. Se está vencendo, se está com uma sequência sem vencer, a gente sempre tenta se manter muito unido. Acho que, eu não sei porque estão fazendo isso de distanciamento, mas acho que principalmente a gente fica bem mais junto, bem mais unido, a gente pode atrapalhar mais tranquilo também. Falar da importância do retorno dos titulares, alguns que foram poupados, o Rodriguinho que nem foi relacionado para o jogo, o Jadson que precisou entrar por conta do Danilo, o Matheus que entrou depois, a importância de ter esse grupo com mais rodagem, esse grupo que se conhece muito melhor, que tem uma sequência maior, a importância desses retornos. É importante, né? Não que os jogadores que jogaram foram mal, mas acho que nesses momentos de maratona, quando você tem entrosamento, você corre menos, você acerta mais passes, essas coisas, tudo que o Fábio já deixou claro também na outra entrevista e acontece mesmo. Os jogadores que entraram até foram bem, eu achei que foram muitos jogadores muito bem por não estarem jogando, sem ritmo de jogo, foram bem, mas acho que quando você tem entrosamento é mais fácil, a gente consegue ficar mais com a bola, corre menos. São coisas que nos ajudam bastante ali dentro. Maicon, é longe de estar em crise, né? Como você até chegou a citar, que é uma fase ruim, porque são 4 jogos sem vencer. É justo falar que o desempenho dentro de campo caiu ou é uma injustiça se você for pegar os resultados, os últimos, principalmente esses 4 que eu citei? Cara, se você levar pelos resultados, sim, mas acho que talvez o desempenho, alguns jogos sim, outros jogos não. A gente estava até conversando a partir do jogo Independente. O Independente entrou muito bem, muito acima do que eles fizeram na Argentina, e a gente entrou no nosso, talvez um pouco abaixo, mas depois a gente conseguiu manter o nosso normal, o nosso padrão, enfim, e saímos derrotados. Então, vai pelo ponto de vista que você quer levar. Acho que a nossa equipe caiu sim, principalmente no segundo tempo tem caído pelo desgaste e sempre correndo atrás do resultado, isso atrapalha bastante. Como eu venho falando, a gente está tomando gol cedo, isso não pode, a nossa equipe não está habituada a isso. Mas esse jogo a gente tem que entrar com concentração e tentar evitar os gols e tentar trabalhar a bola e aí sim fazer o gol no nosso jogo. E sobre o desgaste que você citou há pouco, vocês vêm aí de uma maratona absurda, a gente sabe como funciona o calendário do futebol brasileiro, mal planejado e organizado. Claro que vocês focam não só na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, mas talvez aí nessa meia temporada, cair fora de uma competição pode trazer algo positivo para vocês? Cara, eu acho que não. Acho que não, porque o Corinthians sempre tem que entrar para vencer o maior número de torneios possíveis, né? É claro que se sair de alguma competição, vai ter um tempo de descanso um pouco maior. A gente sabe o quanto foi importante isso ano passado, enquanto os outros times estavam jogando Libertadores e Copa do Brasil, a gente estava focado só no Brasileiro, mas acho que não passa pela nossa cabeça sair de alguma competição para privilegiar algumas outras. A gente quer vencer todas que a gente está entrando. É claro, se não for possível, vai ter um lado bom também, mas não é isso nossa ideia. A gente quer vencer a Copa do Brasil, Libertadores e o Brasileiro também. Ô, Maicon, como já foi dito aqui, né, futebol é muito dinâmico, essa sequência ruim que os resultados não vieram, né, embora algumas atuações foram boas, outras nem tanto, mas o Vitória está vindo aí quer dizer, uma vitória para o Corinthians já resolve dos dois lados, acaba com essa sequência e já classifica o time, né? É muito importante esse jogo. E o Vitória vem aí num momento ruim, vem de 2 derrotas, o Corinthians pode ser considerado favorito? Cara, acho que o Corinthians entra em alguns jogos com uma responsabilidade muito maior do que alguns adversários, mas acho que não nesse jogo. O Vitória já veio aqui em São Paulo, já conseguiu tirar uma invencibilidade nossa. É um time muito bem montado, isso não pode ser discutível. Eles não estão com resultados bons também, mas é uma equipe muito perigosa, a gente respeita bastante. Acho que tem um trio ali muito ofensivo ali na frente, que é muito perigoso, e a gente tem que estar muito atento. É claro que sem o gol fora de casa nos ajuda também um pouco a se expor, porque sabe que se um empate, dependendo do resultado, vai ser pênalti. Mas a gente tem que estar com muita cautela, porque o time deles é muito bem organizado. Michael, até em cima disso, no jogo de lá, o Fábio Carille disse que não houve futebol praticamente, né? Porque o Vitória não quis muito jogar e o Corinthians também não conseguiu. Como jogar contra um time que não quer jogar? É difícil, né? Acho que a gente tem que rodar bastante, trocar de posição, infiltração, dar opção de passe para o companheiro. Acho que
atacar não se expondo, principalmente pelo ataque que eles têm, como eu falei, né? Eu acho que é um ataque de muita velocidade, muita mobilidade, muito perigoso no meu ponto de vista. Então a gente tem que ter cautela, mas também saber a hora de atacar, saber o momento certo, fazer triangulações. Acho que isso que faltou no outro jogo, acertar passe, essas coisas que o nosso time vem errando bastante e não é o habitual do nosso time, principalmente na temporada passada e nessa. Acho que a gente é um time que acerta muito passe, de triangulação, e a gente não vem fazendo isso nos últimos jogos. E sobre o futebol no geral, as coisas mudam muito rápido, né? Você está falando, num dia o time está sendo elogiado, no outro está sendo criticado. Hoje todo mundo elogia muito o Grêmio. Goleou o Santos na última rodada do Brasileiro. Você acompanha os outros jogos do Brasileiro? Você acha que o Grêmio hoje é o melhor time do Brasil? Eu não me prendo a assistir sempre os jogos de outros times, né? Eu acho que quando a gente está em casa eu tento dar atenção para minha família, mas eu acompanho sim o jogo contra o Santos. Acho que é um time muito bem montado, dispensa comentários sobre isso, de muita aproximação, toque de bola. Está vivendo um grande momento, mas acredito que se perder umas 2, 3 também vai ser criticado e também vai se deixar de ser elogiado pela forma que joga. É o futebol, acho que o futebol hoje em dia está assim, infelizmente. Um time desse, se perder 2, 3 jogos depois de uma sequência que está tendo, de um ano passado que teve brilhante também, vai ser criticado da mesma forma. Mas acho que todos os times estão sujeitos a isso e a gente tem que só vencer e assim a gente vai ficar longe das críticas. Michael, hoje completa um mês do título paulista e os torcedores nas redes sociais, muitos postaram o seu pênalti batido. Eu queria saber se você viu isso daí também, dessa lembrança de um mês, se aquele pênalti para você realmente a imagem fica marcada para sempre, e o que você acha do Palmeiras até hoje tá brigando contra aquele jogo? Fica marcado para sempre. Acho que um jogo desses não tem como fugir nem da minha memória, principalmente da nossa memória aqui do grupo, tanto o grupo quanto os torcedores. Acho que vai ficar para a memória, não só o meu pênalti, mas o jogo em si, tudo que aconteceu no primeiro jogo e no segundo. O que eles estão brigando, acho que já não faz mais a minha parte, nem a parte dos dirigentes daqui. A gente está focado já em outras competições. Se eles querem reclamar do Paulista ainda, fica à vontade. Acho que a gente tem que focar aqui e a gente vai trabalhar nas próximas partidas que a gente tem. E eu queria que você falasse também em relação a... Eu sei que tem um Vitória na quinta, mas depois de todo o calor que teve sempre nos derbys, tal, se domingo a tendência é mais um jogo quente de novo? Cara, vai ser um clássico, né? Mas, como você falou, eu não posso pensar no Palmeiras ainda. É até uma coisa que a gente trabalha muito aqui dentro. Eu tenho que pensar no Vitória. No Vitória, sim, a gente espera um grande jogo, um jogo pegado também, porque a equipe deles é muito aguerrida e a nossa também. A gente vai pensar no Vitória, até porque se a gente não tiver um bom resultado contra o Vitória, a gente já entra muito pressionado contra o Palmeiras e a gente não quer isso. A gente quer jogar tranquilo e sabendo da grandeza do jogo, sim, mas depois de uma grande classificação contra o Vitória. Valeu, obrigado.